O que aconteceu no mercado imobiliário do Rio Grande do Sul? Veja este vídeo e acompanhe com a gente os lançamentos, vendas e estoque, enfim, a situação imobiliária do Rio Grande do Sul no segundo trimestre de 2022. Pessoal, eu vou trazer nesse vídeo dados e informações sobre Porto Alegre, região metropolitana, Santa Maria, Pelotas e Passo Fundo, algumas das principais cidades do Rio Grande do Sul, porque isso vai dar para nós uma dimensão de como andou o mercado gaúcho, o mercado imobiliário gaúcho. Vamos acompanhar e ver os principais resultados desse segundo trimestre. Bom, eu gosto sempre de comparar este ano com o ano anterior. Ano anterior, 2021, foi um ano de grande desempenho do mercado imobiliário. Então vamos ver o que aconteceu nesse segundo tri comparado com o segundo trimestre do ano anterior? Bom, lançamentos imobiliários verticais, apartamentos, tivemos uma queda nessas principais cidades, uma queda de lançamentos em unidades na ordem de 15%. Porém, em vendas, tivemos um crescimento. Pois é, um crescimento de 4% em vendas de unidades no segundo trimestre desse ano comparado com o ano anterior. O que explica muito essa queda de lançamentos? Principalmente a queda nos lançamentos do programa Casa Verde Amarela, ou seja, os imóveis mais econômicos. Esses imóveis que são financiados com recursos do FGTS, em unidades, houve uma queda de lançamentos, uma queda grande, uma queda da ordem de 23%, porque, com certeza, a maior parte dos incorporadores não conseguiu fechar a conta. Vocês devem ter acompanhado aí o crescimento de custos, a dificuldade de colocar o produto dentro do programa, viabilizando o retorno. Nesse sentido, como tivemos menores lançamentos, também houve queda em vendas no programa Casa Verde Amarela. Nesse caso, a queda foi de 13% em vendas em unidades. O bacana é que, na nossa avaliação, o mercado gaúcho está indo muito bem. Quando a gente olha esse gráfico, que compara aí o acumulado de vendas e lançamentos de empreendimentos verticais, volto a falar, Porto Alegre, região metropolitana, Pelotas, Santa Maria, Passo Fundo, principais cidades do Rio Grande do Sul, quando a gente olha e faz esse comparativo no acumulado, a gente pode perceber claramente que a gente está tendo mais venda, um volume de vendas acumuladas maior do que o volume de lançamentos. Reparem no gráfico, vocês podem observar que em vendas a gente está falando em quase 20 mil unidades vendidas no ano, 19.840, e em unidades lançadas 17.440 unidades, ou seja, um pouco mais de 1.000 unidades vendidas a mais do que unidades lançadas, ou seja, o mercado gaúcho está desempenhando bem, inclusive nesse ano. Olhando as cidades, a gente pode perceber que praticamente todas tiveram redução nos lançamentos trimestre contra trimestre, trimestre de 22 contra trimestre igual de 21. Ou seja, todas tiveram queda, à exceção de Porto Alegre. Então foi Porto Alegre que teve uma elevação dos lançamentos nesse trimestre, que pôde contrabalancear um pouco para minimizar a queda que a gente já anotou de lançamentos nesse segundo trimestre. E em vendas, nós vimos que houve um crescimento. Quem puxou o crescimento de unidades vendidas foi Porto Alegre e também a região metropolitana de Porto Alegre, As cidades aí que compõem, incluindo Canoas, que é a principal cidade da região metropolitana. As demais cidades gaúchas registraram queda no volume de unidades vendidas, Tanto Santa Maria, Pelotas, Passo Fundo e Caxias do Sul com quedas. No agregado, a gente viu que no trimestre houve crescimento e no semestre, comparando no semestre também, um crescimento de 10% em unidades vendidas esse ano. Vale a pena dar uma olhada nesse gráfico também, pegando só Porto Alegre, a capital, principal cidade, onde a gente pode observar que as vendas vêm sendo maiores que as unidades lançadas, ou seja, o ritmo de venda está mais acelerado que o ritmo de lançamento. Certamente isso está gerando aí um consumo de estoque importante
no Rio Grande do Sul como um todo, e especialmente em Porto Alegre. No VGL, né, o valor geral de lançamentos, né, a gente já mostrou uma queda. Olhando aqui esse gráfico, nós podemos ver aí que o VGL acumulado, batendo aí em 12 meses, alguma coisa como 7 bi e 600, né? No final do ano passado foi 8 bi e 700. De maneira geral, a gente está percebendo aí que Porto Alegre, desde o terceiro trimestre de 2021, vem batendo um volume de lançamento acumulado superior a 7 bilhões. Se nós olharmos a próxima tabela, que mostra aí a evolução de vendas, o VGV mesmo, o VGV vendido, nós podemos ver uma curva crescente, um VGV vendido acumulado crescendo, superior a 8 bi e 500 milhões vendidos em Porto Alegre, numa curva ascendente, né? Portanto, não só em unidades, mas também em dinheiro. Porto Alegre vem conseguindo vender mais do que lançar. Se a gente observar, então, o VGL, o Valor Geral de Lançamento do Rio Grande do Sul como um todo, nós estamos vendo aí que ele teve uma queda, como já tínhamos apontado, mas ele bateu aí alguma coisa como 7 bi e 600, né? E de maneira geral, desde o terceiro trimestre de 2021, ele vem sendo superior a 7 bilhões. Então, um valor acumulado de lançamento na ordem de 7 bilhões. Se nós olharmos o gráfico de VGV vendido, VGV acumulado vendido em 12 meses, nós vemos aí, ao contrário, uma curva ascendente, mais de 8 bi e 500, né, de vendas no acumulado no Rio Grande do Sul como um todo, unidades residenciais. Então nós podemos ver que também, não apenas em unidade, mas em dinheiro, o Rio Grande do Sul está conseguindo vender mais do que lança. Concluindo, pessoal, se estamos tendo mais vendas que lançamentos, apesar do programa Casa Verde Amarela, estamos tendo queda também no estoque agregado, seja o estoque de Porto Alegre, seja o estoque, né, a oferta final do Rio Grande do Sul como um todo. Podemos ver nesse gráfico que no período fechado em junho houve uma queda no Rio Grande do Sul da ordem de 12% e em Porto Alegre da ordem de 10%. Porto Alegre aí com 6.800 unidades, quase 7.000 unidades de estoque. É um estoque elevado, mas a cidade vem conseguindo consumir bem esse estoque. Pessoal, esse foi o panorama do Rio Grande do Sul, fechamento do semestre, né? Os números aí do segundo trimestre, como eu tinha prometido no vídeo anterior. Podemos ver que, como eu já tinha sugerido, o ritmo de vendas tem sido maior que o ritmo de lançamentos, com consequente queda no estoque. O comentário é realmente o mau desempenho do Casa Verde Amarela, em decorrência aí do menor volume de lançamento, o que acaba gerando também menor volume de venda. No agregado, Rio Grande do Sul tem se saído muito bem nesse ano, nesse primeiro semestre, no mercado imobiliário. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, espero vê-los no próximo, com dados não só do Rio Grande do Sul, mas também de outras praças que vocês tenham interesse em conhecer. Continue acompanhando nossos vídeos, sigam a gente nas redes sociais, compartilhe e comente esse vídeo. Um abraço e até a próxima.